Olá, queridos, graça e paz do Senhor. Nesse dia nós queremos estar compartilhando uma palavra e eu tenho certeza que Deus irá falar contigo nesse tempo, um tempo de dificuldades que nós estamos passando, né? Devido a essa pandemia, devido a todos os acontecimentos. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nesses dias, amém? Gostaria de estar meditando com os irmãos no livro de Números, no capítulo 13, no verso de número 30, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, verso 14, verso 8, amém, queridos? Diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Amém, queridos? Interessante que, meditando nessa palavra, Moisés ele envia os espias a espiarem aquela terra e eles tinham uma palavra. E sobre essa palavra eles entraram naquela terra para espiar. Eles vejam bem, interessante que foram 12 homens enviados àquela terra e eles estiveram lá e para trazer um relatório de tudo o que estava diante dos olhos deles naquela terra. Então, queridos, eles viram coisas boas e perceberam coisas ruins também. E eles, quando entraram naquela terra, algo que me chama a atenção, eles colheram um cacho de uva da parreira e a palavra de Deus nos diz que 2 homens tiveram que carregar aquele cacho. Para vocês terem uma noção, aquele cacho de uva. A uva ela tem um símbolo de prosperidade, queridos. Interessante que tudo que eles estavam vivendo naquele momento era uma confirmação daquilo que Deus realmente tinha preparado para eles. Amados, e voltaram com seus relatórios, eles reuniram. Interessante que 10 homens eles trazem um relatório negativo. Eles viram as coisas boas, mas eles destacaram mais as coisas ruins, a ponto de dizer que a terra é boa. Mas naquela terra existem homens preparados para a guerra, naquela terra existem amalequitas, existem gigantes, os filhos de Enaque. A possibilidade de conquistarmos aquela terra é impossível. E eles começaram a infamar o povo na congregação, dizendo que não havia possibilidade de conquistar aquela terra. Mas o Senhor prometera muito aquela terra já era possessão de Israel. E muitas vezes, queridos, nós agimos da mesma forma. O Senhor tem nos dado uma terra, o Senhor tem falado, esse é um tempo de conquista para nós. E muitas vezes nós não nos apossamos daquilo que o Senhor já preparou para nós. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Eu quero dizer para você que a tua bênção, a minha bênção, ela já está preparada. Mas existe uma necessidade de nós nos apossarmos daquilo que Deus já preparou para nós. Amados, vejam bem, interessante que são enviados espias, e muitas vezes nós não conquistamos aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não tomamos uma atitude. Muitas vezes nós vivemos aí, vamos dizer assim, debaixo do aluguel, pagando aluguel, e muitas vezes nós não tomamos uma atitude de entender que Deus tem uma casa própria, que Deus tem um carro melhor, tudo isso, mas nós não tomamos uma atitude de ir ver, de espiar aquilo que Deus já tem preparado para nós. E nos apossarmos daquilo que Ele já prometeu. Interessante, amados, que Deus já havia prometido aquela terra. Aquela terra era um direito deles.
Mas eles olharam para as circunstâncias. E quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias? Ah, mas para mim alcançar esse objetivo, para mim entrar naquela faculdade vai ser muito difícil, para mim fazer esse curso vai ser muito complicado. E muitas vezes nós estamos nos deparando com circunstâncias e não damos o passo que devemos dar. Queridos, eu queria salientar algo nesse dia para a sua vida. Interessante que eles trazem um relatório negativo. E o que acontece? Dois homens, Josué e Caleb, eles trazem um relatório positivo. Eu quero dizer para você, querido, em meio à circunstância, em meio ao caos, em meio a tudo que se levanta contra a sua vida, aprenda a tirar proveito dessa situação, tirando aquilo que é mais positivo para a sua vida. A terra é boa. Olha a palavra de Caleb. O improvável estava acontecendo naquele momento. A pessoa, vamos dizer assim, que era menos qualificada até mesmo a dizer alguma coisa, a pessoa que era mais impossibilitada de estar numa guerra lutando pela sua idade, porque ele era o mais velho ali, ele traz uma palavra positiva. Ele traz um relatório positivo acerca daquela situação. Ele diz: ei, subamos animosamente, porque o Senhor tem nos dado essa terra. Interessante, queridos, que no meio de toda essa discussão, de tudo que está acontecendo ali, o povo agora se levanta com o desejo até mesmo de apedrejar a liderança, dizendo: olha, nossa vida no Egito era muito melhor, nós tínhamos uma vida muito melhor lá, Moisés nos trouxe aqui e nós vamos perecer, querido. Uma geração inteira ficou no deserto, mas ainda foi pouco para aprender. Eu quero voltar um pouco atrás, só para você entender o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Deus, ele cuidava daquele povo nos mínimos detalhes. Interessante, queridos, que quando o povo entra no deserto, eu fico ali, assim, admirado, eu fico assim, extasiado de ver a presença real de Deus no meio do seu povo. À noite, nós sabemos que no deserto a temperatura cai e fica muito frio. Insuportável, o deserto é assim. E Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo. E de dia o calor era causticante, o calor era terrível. E Deus enviava uma nuvem, um ar-condicionado, queridos, para uma nação inteira, naquele deserto. Olha o cuidado de Deus. Quero dizer algo mais interessante. Até as sandálias que eles usavam, elas não se gastavam. Muito pelo contrário, as crianças que andavam naquele deserto, conforme elas iam crescendo, a sandália crescia junto. Para vocês terem ideia de como Deus cuidava do seu povo. Para que mais demonstrações, para que mais sinais? Um Deus que transforma água amarga em água doce. Um Deus que fez aquele povo triunfar em batalhas. Que prova Deus teria que dar a mais para esse povo? Se você ler esse texto mais adiante, Deus fala: Moisés, por 10 vezes esse povo me pôs à prova. A indignação de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós temos que tomar a mesma decisão desses homens, Josué e Caleb. Caleb diz: olha, eles fizeram um relatório negativo aí, mas eu tenho uma palavra. Nós vamos entrar naquela terra. Assim como a gente não tem aquela fome, sabe? Aquele desejo de comer. Já viu quando você chega em casa assim, você quer comer o que está na frente, você nem olha muito. Ele falou que ele via aquele povo como um pedaço de pão, que ia devorar aquele pão. Deus está dizendo para você nesse dia, querido, tome uma atitude. Ei, a terra é sua. Ela é sua possessão. Por direito, creia na tua bênção, creia na sua vitória. O Senhor tem preparado essa terra que emana leite e mel para nós. E como você se vê? O Senhor tem perguntado para você nesse dia, como você está se vendo? Aquele povo, naquele relatório negativo, eles dizem que eles olhavam para aquele povo e via como gafanhotos, assim, o povo era muito gigante, e se olhavam e se viam também como gafanhotos, assim, a ponto de serem esmagados. E a palavra de Deus diz: assim como você se imagina, assim você é.
E Provérbios diz, queridos, se te mostrares fraco no dia da angústia, vã será a tua força, ou a tua força será pequena. Esse é um tempo de decisão. A terra é boa. Vamos tomar posse dessa terra, queridos. Ei, subamos animosamente. E para terminar, eu não vou me prolongar mais. Ele traz uma palavra que é o segredo de tudo. Ele fala assim: se o Senhor se agradar de nós, nós possuiremos a terra. O salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Queridos, o maior segredo de Davi, o rei mais vencedor de Israel, é que ele sabia agradar o coração de Deus. Era se mover em meio à adoração. Eu quero dizer, quando as circunstâncias se levantarem, quando tudo disser que não, adore o Senhor. Tome a decisão de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor pelejará por nós. Amém? Gostaria de deixar essa palavra e desde já te pedir, querido, que você compartilhe e se inscreva nesse canal, nos abençoando. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém?